objetivo da segunda parte agora é dar alguns trazer alguns conhecimentos, alguns debates aqui para vocês que geralmente não são apresentados naqueles cursinhos tradicionais, nos livros tradicionais, mas são questões que estão sempre aparecendo quando se discute criminologia, política criminal, e então boa chance de ser cobrado. Por exemplo, se eu fosse o examinador de vocês de direito penal e criminologia, esse seria um tema que talvez eu trouxesse. Porque quando eu fiz a minha especialização nisso, uma das aulas foi só sobre mídia e sistema penal. A mídia ela exerce um poder muito forte no nosso sistema hoje. O Mathiesen vai falar isso com muita propriedade, vai citar que só dá para você construir uma alternativa abolicionista ao direito penal se você enfrentar os monopólios da mass media. Então estudar essa relação mídia e direito penal é essencial. E o que eu trouxe para vocês assim, são umas notas bem esparçadas, eu não sou nenhuma sumidade em criminologia, vocês vão ter professores com uma bagagem muito maior que a minha aqui para dar aula para vocês. Mas pelo menos uma pequena contribuição sobre o assunto eu quero trazer. E esse texto do Nilo Batista, que dispensa apresentações, ele é muito interessante porque ele vai trazer algumas questões, principalmente da relação da mass media com o sistema penal do capitalismo tardio. Então vocês vão poder trabalhar, além dessa relação mídia-sistema penal, relação sistema penal, capitalismo tardio, que é o que se desenvolveu aqui no Brasil. E isso é um tema muito em voga, principalmente quando você vai estudar criminologia e política criminal a partir de Louis Coaquin, por exemplo, que a gente já viu que caiu questões sobre ele nas provas anteriores. O Nilo vai falar que a mídia ela é uma militante legitimadora do sistema penal. Eu não sei se vocês acompanham, mas tem algumas jornadas do CPEC com a EDEP, e que o professor Máximo Sosso, criminólogo da Argentina, ele foi comentar sobre essa relação mídia-direito penal na Argentina, lá em pleno neoliberalismo, onde o sistema público deles de televisão foi extremamente privatizado, e com aquele modelo novo de negócio na comunicação, você começa a ter aqueles programas tipo Quarta Pra Mim, Cidade Alerta, esse tipo de coisa. E você começa a ter com muita força lá uma discussão sobre a necessidade de uma punição mais grave, um desenvolvimento, ser espalhada aquelas teorias das janelas quebradas, da tolerância zero, essa resposta imediata ao crime com a sanção. Lembra que, e aqui o Nilo vai falar isso daqui a pouco, lembra que assim, a TV principalmente, o rádio também, a internet ainda mais, precisa da notícia muito rápida, né? Então, olha só, o processo penal, quanto ele é, um processo penal garantista, quanto ele é enrolado. Você tem que produzir prova primeiro, né? Então não serve só o flagrante, você tem que investigar o negócio, você tem que ouvir a outra parte, você tem que ouvir testemunhas, você tem que decidir aquilo, pensar sobre aquilo, discorrer sobre aquilo. E isso vão meses, né? E essa história, no primeiro dia, uma história, por exemplo, de uma criança que é jogada pelo pai pela janela do apartamento,
no primeiro dia vai chamar muita atenção, né? Afinal de contas, na nossa concepção, o pai e a mãe são as pessoas que mais devem cuidar dos filhos. Agora, você escutou essa história uma vez, escutou ela 2, 5, 10, 15, cansou, né? Então a mídia não vai ficar, pode ficar remoendo aquela mesma história ali para sempre. E aí ela vai exigir uma resposta rápida, porque ela quer fechar a história rapidamente. E essa velocidade nem sempre, na maioria das vezes, inclusive, corresponde à necessidade do réu se defender. O Zaffaroni, inclusive, ele vai pontuar que a mídia, os agentes de comunicação social, estão lá no rol de agências penais. Lembra que ele fala que a pena é muito mais do que aquilo que a lei diz que é pena? Então, os agentes penais são muito mais que aqueles que a gente está acostumado. Não é só o juiz, não é só o promotor, não é só o oficial de justiça, não é só o defensor. Tem toda uma série de outros agentes ali que influenciam bastante. O Fernando Moraes, quando ele vai contar dos últimos guerreiros da Guerra Fria, né, do caso dos 5 heróis cubanos, ele vai falar da importância de se retirar, né, da estratégia da defesa, que tentou retirar o julgamento dos 5 do júri em Miami, porque ali é onde estava a maioria da população que veio exilada de Cuba, né, e era contrária ao regime dos Castro. Aquelas pessoas ali, o saber e o poder que elas produziam ali, não está previsto no Código Penal, mas são agentes igualmente tão ou mais importantes que o próprio juiz e o promotor, né? E a mídia exerce um papel muito grande sobre isso, né? E aí o Nilo vai dizer, sem embargo, de órgãos e jornalistas que isolado e eventualmente perceberam e profilaram as opressões penais, a imprensa legitimou intensamente o poder punitivo exercido pela ordem burguesa, assumindo um discurso defensista social que pretende enraizar-se nas fontes liberais ilustradas. Não lograva disfarçar seu encantamento com os produtos teóricos do positivismo criminológico que naturalizava a inferioridade biológica dos infratores. Essa ideologia da defesa social vai falar que o crime e o criminoso são um perigo e que a lei, isso de novo, de uma maneira bem grosseira, e que a lei penal é para defender a sociedade dessas pessoas perigosas. O Alessandro Barata, e aí eu insisto, leia um livro dele. Eu não contei isso. Se alguém lê em espanhol, acha o livro dele de graça por aí. Não sei se vocês têm ele aí, mas da Revan também não é lá muito caro. Vale a pena ler ele. E essa ideologia da defesa social vai se repaginando ao longo dos anos, mas sempre com essa ideia de que a gente precisa proteger a sociedade desses criminosos. Positivismo criminológico, aquilo que a gente comentou, né, da ideia de um crime natural, da ideia de um crime antes mesmo da ideia de lei, da ideia do homem criminoso, do homem delinquente. Você vai ter aí autores que vão falar, olha, que se a pessoa tem uma determinada característica física, provavelmente ela é um criminoso. Aqui no Brasil, a gente tem
sob forte influência dessa corrente de pensamento, vai ter Nina Rodrigues, que vai falar da questão do negro como uma pessoa criminosa, como uma pessoa inferior, né, que precisava, e que a sociedade brasileira precisava se livrar daquilo, né? São correntes do pensamento que, de uma forma ou de outra, vão se perpetuando. E a mídia é um espaço para se manter isso. Que ali não tem muito momento, muito tempo para você fazer uma crítica criminológica a tudo isso. Você desconstruir muitos pensamentos. Ele tem que ser um negócio rápido. E é muito mais rápido você falar que a pessoa nasce um perigo e precisa ser colocada longe dos outros. Isso é um discurso ainda muito mais fácil, muito mais fácil de vender, do que você colocar todos os problemas ali, toda a complexidade no negócio e não conseguir resolver naqueles 30 minutos do programa do Faustão. Compromisso da imprensa, cujos órgãos informativos se inscrevem de regra em grupos econômicos que exploram os bons negócios de telecomunicação com empreendimento neoliberal, é a chave da compreensão dessa especial vinculação mídia-sistema penal, incondicionalmente legitimante. O Nilo vai trazer umas questões. Lembrem, gente, isso é o posicionamento do Nilo. Se por uma loucura da natureza e dos conselheiros da Defensoria Pública cair uma pessoa positivista que acha criminologia crítica algo besta, tudo mais, vocês não vão falar disso aqui lá na prova. Mas não vai acontecer isso. O Nilo vai trazer aqui. Que o Aquan, que a gente já comentou, vai trazer muito isso. Ele vai falar que o neoliberalismo ele vai destruir um negócio vai desmontar um negócio chamado welfare state. Lembra que o Foucault dizia que o assistente social, que o educador, também era um educador juiz, um assistente social juiz? Esses agentes ali não estavam ali no welfare state porque eles são bonzinhos ali ajudando os pobres e os mais necessitados. Aquilo ali era uma estratégia de controle daquele Estado, né? Isso é bom, isso é ruim? Não vou discutir isso aqui agora. A questão era uma estratégia de manter a unidade do Estado sem maiores convulsões sociais. Com a crise, principalmente a do petróleo, algumas crises econômicas feias, né, na década de 80 do século passado, o que acontece? Esse welfare state é visto como um gasto, ainda mais depois que cai as potências socialistas. E o capitalismo não se vê, as potências capitalistas não se vêem em direta concorrência com outro modelo de produção. Então a gente pode desmontar todo esse Estado aí e para economizar com isso e maximizar os lucros dos grandes capitalistas, dos grandes empreendedores, dos grandes fazendeiros, dos grandes ladrões. Então você vai desmontar isso aqui. Só que se você desmonta essa rede aqui, quem vai normalizar? Você acaba com toda a rede ali que está para produzir esses corpos dóceis. Você vai conviver simplesmente na dura com um monte de corpos perigosos por aí.
O welfare state, agora, no neoliberalismo, diferente lá do início do capitalismo, não precisa produzir mais trabalhadores. O Foucault vai colocar muito isso no livro, e isso tem uma grande influência do Marx, do Rush, do Kishmaya, no livro dele, que no início lá do capitalismo, você precisava produzir trabalhadores. Gente que ia aceitar a dinâmica do capitalismo de produzir riqueza. Agora, isso você não precisa disso mais. Hoje, você tem um enorme exército de reserva por aí. Só que também, você não pode deixar esse exército de reserva a Deus dará. Então, qual que é a solução que o neoliberalismo acha? Esse aqui. Aí a gente vai ver o tal encarceramento. Mas, por exemplo, a lei de crimes hediondos, a lei de drogas, as leis anti-imigração na Europa, você vai inflar o sistema penal para garantir o bem-estar da sociedade de bem. Só que passar disso para isso, com isso, não é um negócio fácil. Antigamente pagavam para a gente comida para pelo menos sobreviver. Agora não. A gente tem que contar uma história aí. Não dá para simplesmente fazer as coisas acontecerem. Isso aqui é parte da mesma estrutura. Aqui, os principais donos do poder que lucram aqui também dominam isso aqui. Por que se fala que é tão estratégico controlar a mídia? Aí, o Mathiesen fala isso. É o PT que fala isso. Não só, deveria se escutar mais, mas na ciência, o Mathiesen principalmente vai falar muito disso. Olha, a mídia tem que ser controlada por outros atores também. Não dá para ser só aqueles que controlam aquilo lá. Tendo conjunção de interesses aqui, a mídia que tem um poder de chegar, levar a mensagem dela para quase toda a totalidade da população, vai criar ideologias, teorias aqui e vai transformar isso num discurso palatável. Vai virar, olha, essas pessoas são perigosas. Vai começar a contar que a Maria, que é uma menina estudiosa, que tinha sonhos, que ia na escola todos os dias, pegava o ônibus, dava um sorriso para o motorista, pagava tudo em dia, só tirava notas boas, um dia encontrou um marginal que colocou uma arma na cabeça dela e falou, passa tudo que tem. Ela apavorada, o cara vem e dá um tiro nela. Isso aconteceu uma vez. Só que aí essa história é repetida várias e várias vezes. Por quê? Porque você precisa controlar aquele menino ali que deu esse tiro. E ainda, tem várias outras pessoas ali. É um risco você deixar tudo aquilo ali jogado. Então a mídia vai contar que você precisa se preocupar com aquela situação, que você pode ser o próximo. Em Ribeirão Preto, nesses dias, eu estava lá assistindo o jornal e começavam a falar, olha, aumentou em 100% o número de roubos a motoristas de Uber. Nossa, aumentou bastante, hein? Credo, o negócio aqui tá feio, né? Aí a notícia continua. No ano passado foram 2 os assaltados. Esse ano foram 4. Gente, se você escuta o início, você já está temeroso. Aumentou. Agora sim, até você raciocinar que, numa cidade do tamanho de Ribeirão Preto,
foram 4 motoristas assaltados e que isso não é o fim do mundo, né? Você já entrou em pânico. Nossa, vou pegar um Uber, vou trabalhar de Uber. Meu Deus do céu, alguém tem que fazer alguma coisa. E ninguém fala o que tem que fazer, a não ser prender. Ah, mas está prendendo? Está prendendo, mas a criminalidade aumenta. É que a mídia continua falando, tem que prender. A primeira consequência da fé na equação penal é conduzir a certos hábitos mentais que recordam aquela inversão da violação tabu descrita por tantos antropólogos. Se a desgraça sobreveio, é certo que houve infração, né? Olha, aconteceu algo ruim, alguém morreu, então alguém cometeu um crime e tem que ter um culpado, e essa história tem que vir rápido. Segunda consequência da fé na equação, isso é tudo Nilo falando, tá, gente? Na equação penal reside no incômodo gerado pelos procedimentos legais que intervêm para a atestação judicial do que a delito efetivamente ocorreu e de que o infrator deve ser responsabilizado penalmente por seu cometimento. Porra, essa justiça não funciona. A gente aqui mostra que foi ele que matou. Aqui entrevistamos a vítima, conversamos com testemunha, mostramos o vídeo. O que mais tem que mostrar para esse povo? Tem que pôr ele na cadeia. Corta para 18. Gente, olha, percebam o discurso. Nós já mostramos o que aconteceu. Acreditem. Está pronto. Para que você vai escutar o réu? Para que você vai... Isso aí é enrolação. Advogado é raça ruim. Defensor público, então, a gente ainda paga para eles. Viram? A mídia, ela controla o que é real. Você, lá na sua casa, não tem a mínima condição de saber o que realmente aconteceu. Mas a mídia mostrou tudo. A ideia do flagrante, olha, tá ali, foi preso em flagrante. Não, o sítio era do cara. Acabou, não tem que discutir isso mais. Né? Isso é outra coisa que a mídia fala. E a gente ainda tem uma coisa pior. Na Europa, nos Estados Unidos, tudo mais, foi a desconstrução do welfare state para o neoliberalismo. O que a gente tinha aqui antes do neoliberalismo? Tinha ditadura. A gente não desconstruiu um estado de bem-estar social. A gente um dia prometeu que ia ter um. Hoje até o Mourão não acredita mais nessa história. Então, assim, se era autoritário antes, e agora, assim, a gente só mudou quem é que dita a regra. E um dos atores para ditar essa regra é a mídia. Bem próximo ao dogma da pena, gente, se estiver muito chato, vocês me avisam. Bem próximo ao dogma da pena, encontramos o dogma da criminalização provedora. Agora, na forma de uma deusa alada onipresente, vemos uma criminalização que resolve problemas, que influencia a alma dos seres humanos, para que eles pratiquem certas ações e se abstenham de outras, e sempre com o devido cuidado, que supera crises cambiais, insucessos esportivos e é mesmo capaz de semear lavouras, não nos desmintam as penitenciárias agrícolas. Isso é o Nilo, né? O Nilo Batista é um gênio. Está tendo muita morte no trânsito. Muita. O povo bebe e mata. Olha, acontece 100 no ano. No ano passado aconteceram 120, mas aumentou. Porque eu vejo todo dia agora na televisão. E aí o cara da televisão
E aí o Nilo Batista vai trazer isso daqui a pouco. O especialista, o promotor, aquele promotor, sabe, que sabe tudo de direito penal, porque ele estudou direito penal e eu não, que estou assistindo, eu sei mexer com roça, disse, olha, se você apenar mais essa pessoa, se você endurecer as leis, que hoje são muito frágeis, só porque a pessoa só vai passar 3 anos na cadeia, tem que ser 6, vai resolver. Ninguém conta que não resolveu antes. E aí você vai criando essa ideia de que todos os seus problemas vão ser resolvidos ali, porque é um discurso fácil de ser resolvido. E a mídia se aproveita disso porque é uma história legal de se contar. E olha só, olha o mais importante aqui. O fato é que a universidade não consegue influenciar o discurso criminológico da mídia, mas a recíproca não é verdadeira. A mídia pauta um bom número de pesquisas acadêmicas, remuneradas em seu desfecho por consagradora divulgação, que revela as múltiplas coincidências que a viabilizaram. Não é um caminho, principalmente com isso do especialista, de mão dupla. Às vezes os caras erram e colocam lá um esquerdista na Globo News. Mas, em geral, o que acontece? Aquele que produz conhecimento na universidade, um conhecimento sério, científico, ele não tem automaticamente acesso à mídia. Agora, a mídia, se ela quiser, ela promove alguns estudos. E vira, olha, estudos dizem, estudos da Universidade de Yale, de Harvard, da USP, que se você aumentar a criminalização, você vai aumentar a segurança. Estudos. Você pode ter alguém que discorde, mas os estudos mostram, olha aqui, está passando no Jornal Nacional. Certo? Ela controla quem é visto, quem não é. É um poder muito grande que, junto com toda essa estrutura do neoliberalismo que tem no Estado Penal, uma das suas táticas mais importantes, ela é um ator essencial. Ela não está aí de bobo ali, não está ali para informar. Alguns enunciados secundários, tipo, a impunidade aumenta o número de crimes, nas drogas é como uma escada, passa-se das mais leves para as mais pesadas. Nenhum estudo sério mostra isso aqui. Penas elevadas dissuadem. Nossa, quase não tem latrocínio. Que não escapariam jamais à constatação empírica por ser completamente demonstrável, precisa de um respaldo científico. Aqui que ele vai falar do especialista. Que as conduzam respeitavelmente à doutrina dos editoriais. É aí que entram os especialistas. Com o discurso criminológico da mídia, que não representa o produto de um esforço na direção do saber, mas sim uma articulação retórico-demonstrativa daquele credo a que nos referimos, ele selecionará os especialistas segundo as suas opiniões, coincidam ou não, ou dessintam, daquelas crenças. Bourdieu atribui-lhes o nome de fast thinkers, né? Pensamento rápido. Por exemplo, vocês não vão ver, às vezes vocês podem ver eu de vez em quando na mídia, né? Olha, num jornal local, alguma coisa assim, principalmente porque no interior, né, aquele negócio de ser o doutor chama atenção. Mas se vocês um caso recente lá em Barretos, a gente discutindo sobre política de drogas. O que eu falei, o cara ainda colocou o meu nome errado. Estou indignado até hoje com isso. Tá lá, forte, bonito, um discurso poderoso, falando que a internação compulsória não adianta, é ineficaz, letras garrafais, tá? Parece até representado. Adivinha quem é que o jornalista escolheu para colocar na foto da capa?
que a primeira coisa que a pessoa vê é a notícia que ela detecta como a mais importante e a que ela merece mais atenção, porque ela está desse tamanho numa capa, que é a primeira coisa que você vê no jornal. A palavra do comandante da PM. Estava lá a foto do comandante e o que ele falava. Então ali ele está selecionando, às vezes ele até abre espaço para algum outro especialista, para a pluralidade. Eu não estou falando que o que eu disse é certo e que o comandante disse é errado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é a mídia quem seleciona os tais especialistas. Em geral, ela vai, principalmente se não é o objetivo dela criar um clima de raciocínio, de crítica ao direito penal, ela vai escolher esses fast-thinkers para falar toda a merda que ela achar certo. Aí você vai ouvir que esse negócio de garantia é direito para bandido, que só aumenta a criminalidade, blá blá blá. É basicamente isso. Leiam o artigo do Nilo Batista, vale a pena. Eu quero falar um pouquinho também de uma coisa que eu entendo razoavelmente um pouco, que é a política de drogas. Eu recomendo a vocês lerem esse artigo aí, Política de Drogas e Lógica de Danos, a política de segurança dos Estados Unidos para a América Latina após o final da Guerra Fria, e a política de drogas e mudanças e paradigmas. Esse último do Saulo de Carvalho. Ele vai trazer algumas questões interessantes, até mesmo em relação à dogmática, que pode cair em direito penal especial para vocês. Não só na parte da criminologia. Que basicamente é a guerra às drogas. Ela começa há um tempão. O Valois, no livro dele, vai contar inclusive que a primeira guerra às drogas não foi para criminalizar, foi para liberar. A Inglaterra queria vender ópio à China. A China estabeleceu uma política de proibição extremamente rígida. As guerras do ópio foram para ela conseguir ter aquele mercado. Pouco tempo depois, vem uma mudança de poder e os Estados Unidos não querem a Inglaterra ou outros países com aquela influência no Oriente. Aí começa a surgir essa guerra às drogas. Você tem aqui ainda também a necessidade de controlar os trabalhadores mexicanos, que diferenciava de maneira gritante os trabalhadores mexicanos de um trabalhador americano. Os mexicanos tinham o hábito de fumar um cigarrinho diferente lá. Aí, olha lá, marihuana. Aí começaram a associar o fumo de maconha a pessoas preguiçosas, a pessoas perigosas, a pessoas que poderiam fazer mal. E isso foi se criando um mito até, e aí inclusive com a ajuda da mídia, até que o medo se espalhasse. E aí, quando você poderia ter, é óbvio que as relações não são só essas, não é um negócio puramente economicista, mas você poderia ter, por exemplo, a união tanto do trabalhador mexicano quanto do trabalhador americano, quanto o patrão em comum. O que você tem? O medo do trabalhador americano, mexicano, olha, aquele cara é perigoso. Na Austrália, por exemplo, tinha uma história de que os chineses eram uns bruxos estupradores, porque eles fumavam ópio. Por quê? Surgiu essa história. Os caras estavam chegando lá na Austrália, numa imigração forte, e começaram a ter relações consentidas, algumas vezes não, também, estupro acontece em qualquer lugar, com as mulheres australianas. E aí, além de perder o mercado, ainda perdia esse poder sobre a mulher, começou a se criar esse mito do uso do ópio com o estupro, com uma série de outras coisas.
a cocaína, a folha de coca, que é tradicional aqui na região dos Andes. Os caras precisam mascar aquilo, precisam tomar o chá daquilo para conseguir aguentar trabalhar nas minas, trabalhar em altas altitudes. Faz diferença, viu? Porque eu estive lá, nossa, não dá para ficar sem. Tipo, você vai subir nas montanhas, tudo. Se você não mascar a folha, não tomar um chá, você não aguenta, assim, por conta da altitude mesmo. Só que a cocaína é um produto que numa sociedade que estava ali, ó, com a quebra disso aqui e a produção disso aqui, as pessoas tinham que procurar uma alternativa para ficar loucões. Acharam um produto muito legal, né? A cocaína. E aí, além disso, aquela história de comunismo estava passando, estava diminuindo, porque a tensão da Guerra Fria estava chegando ao final. Você precisava continuar controlando esse espaço aqui. Você vira, olha, não é porque o nosso Estado, o welfare state está quebrando, não é porque nossa política é mal, é porque tem um povo lá na América Latina produzindo isso aqui. E aí você junta o último ao agradável e vai para cá para comandar, para produzir ocupações, para militarizar essa região que poderia inclusive trazer mais problemas, como trouxe aí agora recentemente aí na última década para os Estados Unidos. Então foi uma política, e ainda você cria um inimigo tão bom, tão interessante quanto o comunista, que é o traficante. E aí o que a gente tem nesses textos? São todos excertos, gente. A questão do Nixon, que tem um outro fator aqui, que é a questão do moralismo, né? Existem, lembra daquela questão das agências penais que são muito além dos atores penais formais? Um deles é a igreja anglicana, a igreja católica, as protestantes nos Estados Unidos. E você usar droga, ficar loucão e desrespeitar as regras da igreja, você está diminuindo também o poder da igreja. Se proibindo a droga e criando essa ideia de uma moral específica, né, da abstenção, você consegue fortalecer esses poderes. O que você vê aqui no Brasil? Fortalecimento, inclusive, no tratamento para as comunidades terapêuticas. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Para te falar que a política, isso eu acho que vocês como futuros defensores já adivinham, a política de drogas, de criminalização das drogas, não serve para criminalizar drogas. Ela serve para uma série de outras coisas. Porque efetivamente ela foi um fiasco para reduzir o uso intenso de drogas. A gente teve um aumento disso. E por que continua insistindo, né, na mesma política? Porque tem outras razões. E a gente, estudando a história dessa criminalização e estudando a própria criminalização, vai entender como é que isso funciona. A gente tem várias convenções da ONU, e o Valois, ele tem um livro desse tamanho. Não recomendo vocês lerem ele agora, não. Leiam trechos, mas vocês não vão dar conta, é muita coisa. A não ser que vocês estejam estudando para TCC, especialização, alguma coisa especificamente para droga, não contem para ele quando ele vier dar aula aqui, que eu falei para vocês não lerem o livro dele, não, hein? Assim, não leiam ele inteiro, né? Mas peguem aquelas partes mais interessantes. Ele vai contar como é que funcionava, ele escreve até o nome das pessoas, do que acontecia. Funcionava a criminalização especial da maconha pela ONU. Diz ele que em um determinado momento, um cientista publicou um trabalho e falou: olha, a maconha tem isso, aquilo, mas ela não tem esse poder todo de vício.
né? Ela não é tão perigosa assim. Aí surge essa necessidade, em especial, de poder desse pessoal mais religioso com os Estados Unidos, a necessidade de uma política internacional, uma série de fatores. Aí vem a ONU e coloca que a maconha é um perigo e merecia ser criminalizada. Passa um pouco tempo, o cara que escreveu que aquilo lá não era perigoso, baseado nessa convenção da ONU, que não tinha fundamento nenhum científico, escreve um artigo científico falando que a maconha é perigosa. E aí, a partir desse artigo científico, vai se criar outras convenções da ONU para criminalizar a droga. Então acaba que, se você for olhar bem, fazer um retrospecto, não tinha base científica nenhuma, não tem base científica nenhuma para essa criminalização. Não vou ficar lendo tudo isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Olha só o que o autor fala. Essa distinção mostrou-se uma hábil estratégia de política externa, pois identificava países fonte e, portanto, agressores, a guerra, e países alvo, vítimas das subterrâneas máfias globais. Nesse quadro binário, tão próprio das políticas estadunidenses, o Sudeste Asiático se encarregava da heroína, assim como o México e o Caribe incumbiam-se de projetar maconha dos Estados Unidos. Na América do Sul, uma droga bastante marginal desde os anos 20, a cocaína, passava a substituir a marihuana nos negócios ilícitos dos traficantes. Vejam um negócio. Olha só, ali, na China, ali na Ásia, tem heroína. Na América do Sul, tem cocaína. No México, tem maconha. Você olhando assim, a África você não precisa se preocupar, porque a África você já destruiu. Ela ainda estava colonizada nessa época. Então, assim, a Europa também não, porque eles são parceiros ou inimigos, mas são fortes demais para você enfrentar ali. Vocês veem que, tirando a Europa e a África, que já estava ferrada, os Estados Unidos, com essa política, ela consegue se projetar para todo o resto do mundo. Aqui ainda, lembrando, ainda tinha a União Soviética. Então, aquele pedaço ali você cuidava de outra forma, era o inimigo comunista. Então, de alguma forma, através desse sistema super eficiente, você consegue projetar os Estados Unidos contra o mundo, né? Aquele que vigia todo o bem-estar do mundo inteiro. A Inglaterra fez algo parecido, só que com algo que a gente se sente muito mais à vontade, que era a questão do tráfico negreiro. Ela tinha maior marinha e controlava tudo isso. O objetivo dela não era garantir o bem-estar dos pobres africanos. Diga-se quem foi colonizado por ela ao longo dos anos, né? Mas garantir poder, em especial sobre o Brasil, sobre o Caribe, sobre os próprios Estados Unidos. Então, a droga aqui cumpre o mesmo papel, né? A de ser um meio dos Estados Unidos chegar naqueles países. Aqui ele falando especificamente da maconha, depois vocês leem o texto com mais calma. Isso aqui é interessante da gente analisar, porque não é só uma questão econômica. As questões econômicas se entrelaçam com questões religiosas, questões sociais, questões históricas. E aqui ele vai colocar do papel fundamental que a gente comentou sobre os puritanos. Lembrando que essa galera aqui da igreja puritana foi a mesma que desenvolveu aquele sistema filadélfico. Eles tinham um interesse muito grande sobre o controle penal nos Estados Unidos. Então, eles formularam
um sistema de prisão celular lá. A forma como se punia sempre foi uma preocupação desses setores. E aqui agora ainda você ganha um meio de espalhar a sua influência por toda a sociedade. Afinal de contas, se você quer combater, né, o uso abusivo de drogas, você tem que ter Deus no coração. E aqui uma coisa interessante, ó, que o autor coloca: não se combatia só o gueto, né? Não era só para o negro isso aqui tudo, era para a sociedade inteira, um controle assim quase panóptico de tudo. A gente quer controlar os hábitos de todo mundo, tanto que depois agora com essas discussões, principalmente da maconha agora, muitas das discussões de descriminalização não levam em consideração os efeitos perversos da guerra às drogas, só levam em consideração o direito do moleque branco fumar o cigarrinho dele, né? Tem que tomar muito cuidado, inclusive, com esses discursos de descriminalização. Não é qualquer discurso que vai trazer um bem para a sociedade. Se não enfrentar as razões da criminalização, você pode, às vezes, só descriminalizar uma droga, né? Vale lembrar a posição do Barroso, né, nisso tudo. Ele vai e faz um voto maravilhoso falando de toda a raiz do problema, falando que a gente tem que ter conceitos objetivos para o uso, para separar o uso da venda, do tráfico de drogas de maconha. Aí quando é questionado sobre o crack, ele fala: você já viu alguém usando crack? Pelo amor de Deus, a gente não pode liberar isso. Gilmar Mendes teve que dar lição de moral para ele. Falou: mas o que você está falando não tem nada a ver com o que você acabou de dizer. E aí aquele discurso irracional, baseado principalmente aqui nesse moralismo puritano, domina. E qual que é a função disso tudo? Se religião, moralismo puritano, você não explica, você tem fé. Então é algo irracional. Porque se você for racional, você vai descobrir que essa merda toda é uma farsa. Dessa forma, as organizações narcotraficantes cabia a desarticulação, aos traficantes e aos usuários restava a punição. A postura de tolerância zero, norteadora das políticas de segurança pública. Gente, são 10h10 e vocês não estão me contando? Deixa eu passar por uma questão aqui importante, essa aqui, sobre essa questão do controle. País sem certificação não recebia empréstimo do FMI. Vê, olha, a sua soberania não me interessa. Você quer discutir, você vai discutir nos meus termos. As relações de poder micro e macro ali, né? Uma coisa que eu quero então passar para vocês aqui, que a gente já está estourando o tempo, né? Alguém me pediu para terminar esse negócio mais cedo, é claro que eu vou atrasar uns 40 minutos. Esse aqui, o Saulo de Carvalho vai trazer duas questões importantes. Artigo 33 e 28 da Lei de Drogas. No momento você vai ver um vazio de legalidade. Por exemplo, o que é droga? Pois é. A lei não traz isso. Então, droga pode ser qualquer coisa. Se a Anvisa amanhã falar que o sacrossanto álcool é droga, é droga. Não é? O que é uso, o que é tráfico? Quais são as quantidades? Não sei. Saulo de Carvalho vai falar que isso é um vazio de legalidade. E aí você usa isso justamente para poder dar poder
alguns setores para dizer, para fazer esse controle. E ele ainda vai falar de um negócio chamado dobra de legalidade. Você pode olhar lá no 28 e no 33. Possuir droga vai estar nos dois. Transportar a droga vai estar nos dois. Só não vai estar ao vender. Né? Mas assim, o resto se dobra. Você tem dois tipos penais, o mesmo tipo penal, para ter duas condutas criminalizadas diferentes. Uma para o uso, uma para o tráfico. Você não sabe do que você pode ser acusado. Porque a mesma situação, possuir 10 pinos de cocaína, pode te enfiar tanto no tráfico quanto na droga. E o juiz vai escrever, olha, 10 pinos de cocaína, essa grande quantidade de drogas. Aí se ele for branco e rico, essa pequena quantidade de drogas. Fica ali às mãos de alguém. E isso produz uma sociedade autoritária, um judiciário autoritário, uma polícia autoritária. Você não consegue discutir isso. Você não tem parâmetro para discutir isso. Parâmetro é uma bosta, é a lei de drogas. Né? E aí você faz a política criminal que você quiser. Se você quer uma política criminal racista, seletiva e que vai prender só pobre, você vai fazer. Por quê? Porque a lei abre essa possibilidade. Então a lei de drogas, aquilo ali que parece tão inocente, que é um monte de letrinha, traz uns perigos inimagináveis. Porque ela usa dessas técnicas, e não são técnicas inocentes. Você não falar de alguma coisa, se omitir, ou falar demais dela, dobrando os verbos, são meios de fazer esse controle aí funcionar de maneira efetiva. E ele vai falar também dos efeitos imediatos, diretos, indiretos. Tudo isso está naqueles artigos que eu falei. Ficou faltando falar da polícia aqui, do sistema penal, porque vocês não me avisaram que eu estava falando demais. Deem umas lidas, assistam os vídeos, principalmente do Carlos Veis. Ele vai falar algo muito importante sobre a questão do ciclo completo da polícia. E eu vou avisar um negócio para vocês. A polícia militar também está se ligando nesse discurso do ciclo completo. Só que qual que é a polícia mais fraca aqui entre as duas? É a civil. A polícia militar quer, inclusive, o ciclo completo, para tornar ela mais eficiente. Só que isso vai tornar ela menos autoritária. Então, a noção de desmilitarização aqui é justamente procurando produzir uma polícia menos problemática, menos autoritária, mais pluralista e que possa ser controlada. Hoje, seja por dentro, seja por fora. Eu sou um defensor público. Eu não tenho acesso aos padrões de operação padrão da polícia militar, porque eles são, em teoria, sigilosos, pela segurança. Dentro da polícia militar, um soldadinho raso não pode ficar criticando a postura do coronel. Então, o controle dessa polícia é muito mais complicado. E por que isso? Porque a polícia, o nosso processo de redemocratização foi falho. Sim. E a gente tem uma polícia que é uma polícia preparada para a ditadura ou para o ano que vem. Gente, sim, me desculpa não ter sido a melhor aula do mundo. Mas assim, de todo o coração, eu espero muito que vocês consigam passar. Eu acredito nesse cursinho aqui, porque eu acho que são pessoas que não têm, às vezes, condição, tempo e dinheiro para gastar com cursos de preços altíssimos, que são importantes, são feitos com grandes colegas meus, mas são pessoas que conhecem a realidade, vocês conhecem a realidade, conhecem o sofrimento, às vezes estão advogando aí nessa área que é o direito criminal, que
que não são filhinhos de papai, que podem sentar por 3 anos, fingirem que estão exercendo atividade jurídica e ficar só estudando. São pessoas que estão ali na labuta e que vão ser, eu espero, grandes companheiros de trabalho. De coração, que esse cursinho aqui se perpetue. Eu vejo assim a dedicação de vocês que foram alunos no curso passado, que agora estão tocando, organizando, tudo mais. Espero que isso se replique, que continue nos próximos anos aí, porque é uma experiência única, eu acho, tanto aprender, no caso de vocês, quanto para mim, para poder aqui dar aula. Muito obrigado.